TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa tarde a todos. Que o Divino Mestre esteja sempre conosco. E nós hoje vamos... Tá? E nós hoje vamos conversar sobre... Porque é sempre uma conversa. Nós vamos conversar sobre Estevão. Estevão é conhecido como o primeiro mártir do cristianismo. Mas esse é só um aspecto de Estevão. Estevão foi descrito de uma forma muito bela no livro, ou no romance mediúnico Paulo e Estevão. E Emmanuel dá-nos um outro olhar sobre este espírito que esteve na Terra e que foi um dos primeiros a fazer a divulgação da mensagem de Jesus, após Jesus ter, de facto, partido da Terra. Antes de mais, quem era Estevão? Para nós nos situarmos, vamos agora até aquele território, até Corinto, que é uma cidade de Acaia, e vamos encontrar um jovem com 25 anos, mais ou menos. Senão também não compreendemos a história de Estevão, não é? A cidade de Corinto era dominada pelos romanos. Nós temos que entender que desde que haja um invasor, o invasor vai sempre dominar pela força. E ao dominar pela força, como nós sabemos, acabava por trazer muita dor e muito sofrimento a todo o povo judeu, já que Estevão era judeu. Quem dirigia em nome de César, do imperador, aquela cidade era o procônsul Licínio Minúcio. Licínio Minúcio vai ter muita importância na história de Estevão. Ele era um perseguidor dos judeus em particular, porque expoliava-os dos seus bens. Então é neste contexto que nós vamos encontrar Estevão, um jovem que nesta fase não se chama Estevão, chama-se Jeziel. A partir de agora eu vou falar de Jeziel e não de Estevão, mas eu estou a falar da mesma pessoa. Então ele desde menino tinha estudado os profetas, o Antigo Testamento, e ele era particularmente apegado, sentia-se particularmente impressionado com o profeta Isaías. Porquê? Porque Isaías falava das promessas divinas da vinda do Messias. Estevão esperava, sim, que o Messias viesse à Terra. Entretanto, ele trabalhava, era um agricultor. Lá porque, naquele tempo, cidade não implicava que fosse um espaço tão urbano como é hoje. Portanto, nós estamos a falar de uma cidade onde havia muitos campos agrícolas e Estevão trabalhava nas terras do pai como agricultor. A sua família era muito pequena, era constituída pelo pai e pela irmã Abigail, que tinha 18 anos. Tudo isto nós vamos encontrar nos primeiros capítulos, é mesmo nos primeiros capítulos, porque a nossa história não sai dos primeiros capítulos de Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, que é um dos 5 romances mediúnicos psicografados por Francisco Cândido Xavier. Por que é que fomos buscar esta história? Como vão perceber, e demos-lhe um título, ou melhor, demos-lhe um subtítulo, que é o Caminho para Jesus. Porque a história de Estevão, para quem já a conhece, é muito dolorosa. Mas é sem dúvida um caminho para Jesus e está igualmente escrito no livro Paulo e Estevão. Eu não vou inventar nada, está bem? Eu apenas me baseei naquilo que fui ler no livro Paulo e Estevão. E como é que nós podemos encontrar esta história com a nossa? É que Estevão, Jeziel, vamos começar a falar de Jeziel, tem uma vida cheia de dificuldades. E poderia muitas vezes sentir revolta, desespero,
desespero, angústia, tristeza, ódio, vingança. E se isso pousasse no coração dele, e se ele lhe desse aconchego, ele não teria sido mais tarde Estevão. Jaziel não deu aconchego a nenhuma destas dificuldades. Bom, nós vamos então entrar na história e vamos ao momento em que o pai tem um nome estranho, chama-se Yochebed e eu acho que não sou capaz de pronunciar. Bom, ainda fui ver a pronúncia em hebraico na net, aí é que eu desisti completamente. Não dá. Bom, então nós vamos encontrar esta família em casa, depois do pai, Yochebed, ter feito um percurso pela cidade de Corinto e ter encontrado vários soldados romanos. Portanto, cada vez que encontrava soldados romanos, eles pediam-lhe uma coisa. Maltrataram-no porque ele não os cumprimentou, o primeiro grupo, maltrataram-no porque ele os cumprimentou, o segundo grupo. Chega a casa, de facto, não só trazendo consigo uma série de insultos verbais, como também agressões físicas. E quando ele chega à casa e entra em casa, conta a história primeiro à filha, que entretanto vai cuidar dele, e ao filho, que depois ouve a história do pai. O pai vivia de uma forma muito amargurada com toda a conjuntura social provocada pelos romanos. Mas Jaziel tem uma outra visão da vida. E é essa visão da vida que nós também precisamos de começar a cultivar dentro de nós. Em vez de dizer ao pai, ou em vez de falar com o pai sobre as arbitrariedades de que tinha sido vítima, ele vai-lhe dizer: coragem, pai. Nosso Deus é de justiça e sabedoria, e o boldo é nosso. Confiemos na sua proteção. Jaziel vai-nos começar a desenrolar o que este espírito de grandes capitais espirituais. Jaziel era dono de uma enorme espiritualidade. Não estamos a falar de religiosidade. Religiosidade é outra coisa. Não, ele ia mais além. Ele era dono de uma enorme espiritualidade. E ele, apesar da dificuldade, ele vai dizer ao pai o quê? Pai, é preciso coragem, porque Deus nada nos entrega se nós não necessitarmos, mas acima de tudo, nesta primeira conversa dele, ele vai pedir-lhe que o pai confie em Deus. E essa confiança em Deus que nós muitas vezes abandonamos à primeira dificuldade. E o pai de Jaziel não vai, com certeza, sentir as palavras do filho da mesma maneira, uma vez que ele estava à espera que o filho tivesse a mesma postura que ele, que era pensar no revide. E o que é que o pai lhe vai dizer? O pai vai lhe dizer que vai reclamar no dia seguinte pelas injustiças de que foi vítima, não só neste dia, como em anos anteriores. Porquê? Porque o pai já tinha sido despojado de uma boa parte da sua herança por dos seus bens, por Licínio Minúcio. Mas Jaziel ficou assustado, muito assustado com essa intenção do pai se dirigir ao legado romano e vai pedir-lhe que não o faça. Mas ele mesmo assim, porque ele representa o homem velho, nós temos aqui dois seres. O homem velho representado por Yochebed e o homem novo representado por Jaziel. E nós temos que descobrir quem queremos ser, afinal. E sobre muitas vezes este nosso primeiro impulso de revidar, porque nós somos como ele, como o pai, muitas vezes,
Emmanuel, num outro livro, no Pão Nosso, ele vai escrever acerca do que significa contender, já que Gesiel lhe estava a pedir para evitar o confronto. E neste livro, Pão Nosso, Emmanuel vai nos dizer que nós não fomos convidados a vir a esta vida para querelar, para discutir, para contender, para lutar. Mas nem fomos chamados à entronização do eu. Porque é que nós queremos querelar? Porque o nosso eu fica ofendido. Mas a que é que nós fomos chamados? A cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. E é uma lição muito bonita em que ele nos explica porque é que nós devemos evitar contender. Mas o pai de Gesiel estava convicto e determinado, e no dia seguinte ele apresenta-se perante Licínio. E ao apresentar-se perante Licínio, ele vai contestar todas as decisões imperiais. Escusado será dizer que ele está a contestar as decisões do próprio Licínio. E quando ele contesta as impressões do próprio Licínio, ele vai considerá-lo de alguma forma impertinente e não só lhe retira o resto dos bens que ele tinha, dando-lhe 3 dias para abandonar a chácara, como ainda vai sofrer 10 bastonadas. E Iocbed vai para casa dominado pela vingança e pela reparação da vingança. E como ele faz isso, e como ele aconchegou essas ideias de que falámos há pouco, a ideia da vingança, a ideia da revolta, ele pelo caminho toma a ideia, corporifica a ideia de pegar incêndio à propriedade do Licínio. E pega. E o incêndio propaga-se. E quando o incêndio acaba, um incêndio que foi dominado depois de muito esforço e de Gesiel ter ajudado a apagar esse incêndio, ele volta para casa e consegue falar com o filho. Conta-lhe o que se passou durante a conversa com Licínio, com o procônsul, e fica a saber também pelo filho o que se passou com o incêndio. 2 escravos de Licínio tinham sido atingidos de forma mortal. Ora bem, depois dele contar isto tudo aos filhos, que ficaram estupefactos com a reação que ele teve, não a reação de ele ir ao questor, mas a reação de colocar incêndio, o que é que vai fazer Gesiel? Gesiel não vai apontar-lhe o dedo. Nós iríamos, ele não. Meu pai, porque vos atemorizardes? Porque teres medo? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados ensinam-nos que ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. O que é que lhe está a dizer Gesiel? Que tudo o que nós temos não é permanente, é passageiro. Tudo o que temos é passageiro, o nosso corpo é passageiro, as vitórias são passageiras e as derrotas também. De tal modo que todos conhecemos a frase que Chico tinha inscrita sobre a cama: tudo passa, porque tudo passa mesmo. Não há nada que não passe. O que conta apenas é o que guardamos no nosso coração. Então, continua Gesiel, por que lastimar, se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outra, para procurar, diremos nós em Portugal, outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto. Gesiel encontrava solução para tudo.
perante a dificuldade que ele precisava de viver, ele iria encontrar uma outra solução, porque ele acreditava que Deus provia a tudo. Deus era a sua confiança, era o seu baluarte. Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto, e ele está-se a referir aqui a Moisés, não é? E aos 40 anos no deserto, porque negaria então seu apoio a nós que tanto o amamos neste mundo? Ele é a nossa bússola e a nossa casa. E ele está a apelar ao Pai para que não perca a fé, mas que faça a difícil arte do desapego. Um desapego que para nós é tão difícil. É a minha casa, é o meu carro, é a minha família, é a minha roupa, é a minha e o meu, e andamos nós com esta dificuldade que é desapegarmos-nos das coisas. Mas há aqui a fé de que Gesiel nos diz então que Deus é a bússola e é igualmente a nossa casa. Gesiel tinha uma profunda fé na existência do Deus único. Como nós sabemos, os judeus eram os únicos que acreditavam no Deus único. E nós não resistimos a ir até ao livro Consolador, no qual foi perguntado a Emmanuel: poder-se-á definir o que é ter fé? Nós não trazemos a resposta completa, mas trazemos sim uma parte. O benfeitor diz-nos então que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Por isso Gesiel tinha a certeza de que haveria sempre algo que o Pai lhe iria colocar lá mais à frente para que os seus caminhos continuassem. Uma certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E por isso ele era um homem sereno, em paz, porque tinha a consciência tranquila, mas igualmente ele tinha uma profunda fé e confiança em Deus. E diz-nos ainda Emmanuel que, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Bom, como vos disse, então, ele contou também aos filhos, depois de ter dito que tinham sido espoliados da casa, ele contou que tinha, num momento de grande dificuldade, tinha pegado fogo, tinha incendiado as pastagens. Elas estavam secas, porque naquele espaço da terra, naquela região, o calor é imenso, e Gesiel, mais uma vez, pergunta-lhe por que levantaste o braço vingador. Porque não esperaste a ação da justiça divina. Os filhos estavam absolutamente espantados com a sua ação. E Gesiel, que conhecia a lei de Moisés, também conhecia o amor que o Pai tinha por todas as criaturas. E por isso ele vai continuar a dizer-lhe, acima de todas as determinações: meu Pai, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e todo o entendimento. O que é que ainda faltava a Gesiel? A mensagem de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus juntou-lhe: e ao próximo como a ti mesmo. Mas Gesiel já tinha uma enorme concepção de amor, de bondade, e ele vai então chamar o Pai à razão e vai voltar a recordar que Deus nos manda amar, que Deus nos pede para amarmos todas as coisas, e ele vai explicar porquê. Ele vai nos explicar um pouco mais à frente porquê. Ora, amo o Altíssimo,
responde Yochebed, mas não posso amar o romano cruel. E aí Jaziel vai-lhe contar, ou vai-lhe perguntar, como é que nós revelamos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus se destruirmos as suas obras? E as suas obras não são só os seus irmãos. A sua obra, a obra de Deus, é tudo aquilo que Ele criou. Então, depois desta ação que o pai tinha feito de uma forma que nós podemos dizer infeliz, ele tinha ferido fatalmente os 2 escravos, ou 2 dos escravos de Licínio, e ele tinha destruído todo um conjunto de vegetação. E Jaziel vai recordar ao pai que nós nos devemos uns aos outros. E aqueles 2 escravos de Licínio, eles davam muitas sementes a Jaziel, que era agricultor, eles ajudavam-no na faina, e ele era profundamente grato àqueles 2 escravos. Como não mostrar gratidão para com o próximo, que foi então tentar apagar o fogo e que nessa tentativa e que foi conseguida, acabou por perder a vida. E por isso Jaziel lhe vai perguntar como é que é possível amarmos o Todo-Poderoso destruindo as suas obras. Nós podemos trazer isto até à realidade. Nós podemos trazer isto até aos nossos dias. O que é que significa quando nós não amamos e não ajudamos a obra divina? Significa que nós ainda não aprendemos a amar. Significa que nós ainda podemos analisar-nos todos os dias, porque ainda temos um longo percurso a fazer dentro de nós. Mas ele vai igualmente recordar ao pai que então era hora de esperar as represálias pela desobediência para com os romanos, porque os romanos não deixavam estas respostas, não deixavam estas ações sem resposta. E o que vai acontecer é que os 3 são presos, têm ordem de prisão e recolhem uma cela. E é na cela que nós vamos continuar a encontrar, e como vos disse nos primeiros capítulos desta obra e deste caminho de Jaziel, que nós vamos começar a encontrar esta família. O pai acomodou-se e a irmã e Jaziel estão a conversar. E estão a conversar porquê? Porque eles estão preocupados com os acontecimentos. Abigail vai-lhe perguntar: estás triste? Ficaste agastado com o proceder de nosso pai? Isto éramos nós. Jaziel dá uma resposta que nos surpreende. Jaziel vai nos surpreender sempre ao longo destes diálogos. De modo algum, diz-lhe ele, estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção. Se tudo aconteceu, se aquilo aconteceu, vamos aproveitar a experiência porque ela deve ter a melhor finalidade para que nos aprimoremos. Porque, continua, de outro modo Deus não nulas mandaria. E não é assim com as nossas vidas? E não é assim que muitas vezes, através de uma grande dificuldade, vamos burilando os nossos corações? Porque estamos em experiências, como nos diz Jaziel, que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção. Só que nós muitas vezes temos um plano e Deus tem outro. E aí começa a nossa revolta. Mas então Abigail vai-lhe perguntar: por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda a parte, provando injustiça e sofrimento? Nós temos que nos lembrar que ele está a responder como um judeu, conhecedor, profundo conhecedor do Antigo Testamento. E diz-nos então: suponho que Deus
o permite a exemplo do pai amoroso que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. E o que é para Deus? Um filho inexperiente, um filho ignorante, um filho que não sabe que está a voltar contra si todas as ações que está a ter. Porque nós sabemos que todos nós estamos a semear e que só vamos colher de acordo com aquilo que semearmos. Então, é verdade sim o que nos diz Gesiel. Jesus aproveita-se dos filhos mais experientes para educar os mais ignorantes. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada, enquanto há povos que lutam, ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nossos espíritos a capacidade de resistência. Ao mesmo tempo que os outros homens aprendem a considerar com o nosso esforço as verdades religiosas. E vai ser exatamente, e este agora é um parênteses, porque se lerem Paulo e Estevão na segunda parte, quando Paulo vai em direção a Damasco, ele vai cogitando porque é que aquele cristão, aquele Estevão, tinha tanta serenidade quando ia ser apedrejado, porque é que ele estava tão sereno na hora da morte em que o abençoa a ele e à irmã. Ele não entendia porque é que os cristãos iam tão serenos, com tanta fé, entregavam-se então ao suplício muitas vezes, como aconteceu. Ora, o que é que isto nos quer dizer? Que esses homens que estão a aprender a considerar através do esforço daqueles que vão um pouco mais à frente. Mas nós ainda sublinhamos aqui resistência. Resistência que é algo que ele pede à irmã. O que é resistir? Resistir para Emmanuel, porque não é a nossa definição, é a de Emmanuel. Resistir é caminhar pela vida com bom ânimo. Então significa que não nos custa a lição, significa que nos custa a lição. Mas caminhamos com bom ânimo e perseveramos. Para quê? Para atingirmos a finalidade divina do caminho terrestre. Porque nós temos uma finalidade para termos encarnado. E se persistirmos e resistirmos, nós vamos alcançar essa finalidade divina que hoje não conhecemos. Ele vai trazer ainda, ou vai recordar à irmã, que crê no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não compreenderão. Entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Gesiel tinha tanta esperança na vinda do Messias, mas ele ainda julgava que o Messias não tinha estado na terra. Ele era um profundo conhecedor, como já falámos, das Escrituras. E ele esperava as consolações de Jesus, porque ele fazia parte de um povo muito oprimido e muito sofrido. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. E Deus opera em silêncio até no nosso planeta neste momento. Nós ouvimos dizer que o planeta vai de mal a pior, que a humanidade está a regredir. Nós ouvimos muito isto. Se dissermos que não é assim, vão desconfiar das nossas palavras. Mas Deus está a operar no sentido do progresso.
através da dor, muitas vezes, sim. Só que ele não está a valorizar, ele não concorre para as vaidades da criatura humana, porque essas vão ficar neste mundo. Nós só levamos para o outro mundo as obras que produzirmos, obras espirituais. E por isso, também Jaziel vai continuar dizendo-nos: temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Onde é que Jaziel se alimenta? Porque nós alimentamos-nos espiritualmente. Alimentamos-nos com o passe, com a palestra, alimentamos-nos com a oração, alimentamos-nos com o estudo e com o trabalho. E ele vai nos dizer que a sua confiança, que é uma virtude que temos que desenvolver, a sua confiança é uma fonte de força inesgotável. E é necessário que aprendamos a confiar no céu, mesmo que não compreendamos os propósitos divinos. E o que é confiar para Emmanuel? Confiar na presença e na justiça de Deus, de que Deus nos dará sempre o melhor. Só que o melhor para Deus não é aquilo que nós entendemos naquele momento por melhor. E para além disso, Jaziel vai nos falar aqui com muita esperança e muito vincadamente, ele está-nos a falar de esperança. Esperança em dias melhores, esperança na vinda do Messias. E vai preparar a irmã. E vai preparar a irmã para quê? Para o que vem aí. É de noite, eles estão numa cela, mas no dia a seguir vão ser sujeitos a um juiz, que nós sabemos que era arbitrário, mas era um juiz. E já que falamos em sofrimentos, como devemos esperar o dia da manhã? Prevejo grandes contrariedades no interrogatório e afinal os juízes de nosso Pai, que farão juízes de nosso Pai e de nós próprios? Pergunta a Abigail. E Jaziel diz-lhe: não devemos aguardar senão desgostos e decepções, mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. É aquela a vontade de Deus, então vamos obedecer-lhe. Quando experimentou a ironia de sua mulher, nas desditas extremas, Jó teve a boa lembrança de que se o Criador nos dá os bens para a nossa alegria, porque temos muitas alegrias, pode enviar-nos igualmente os dissabores para nosso proveito. Um dia compreenderemos o proveito. Neste momento temos grandes dificuldades em entender esse proveito. Depois desta conversa, Abigail vai descansar. Mas nós vamos então ainda falar um pouco sobre esta questão que é obedecer a Deus. O que é a obediência? No livro Instrumentos do Tempo, Emmanuel conta-nos que obedecer é o alicerce da ordem. Não só aqui no plano terreno, como no plano espiritual. E obedecendo a Jesus e conformando-nos à verdade que Ele personaliza no seu exemplo de amor e luz, converter-nos-emos de beneficiários em aprendizes. Reparem no caminho que podemos fazer. Vamos de beneficiários a aprendizes. Vamos de aprendizes a servidores fiéis. E se continuarmos a nossa aprendizagem, essa aprendizagem vai nos servir para, em servidores fiéis da sua doutrina de redenção no curso do tempo incessante. Ou seja, passamos a trabalhadores do Cristo. E será isso que Jaziel vai fazer. Mas nós podemos olhar para este texto todo e pensar assim: então Jaziel é um super-homem. Não é.
E Emanuel deixa-nos claro que ele não é um super-homem. Ele vai aproximar-se da janela e Emanuel conta-nos que ele buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava às estrelas distantes. Ele também queria uma resposta. Esperava com sinceridade e confiança no seu Deus de sabedoria e misericórdia que os pais lhe deram a conhecer. A educação que ele havia tido na infância produzia agora também os seus frutos nesta hora difícil. E a seus olhos, o Todo-Poderoso sempre fora infinitamente bom e justo. Mas apesar dele acreditar que o Todo-Poderoso era infinitamente bom e justo, Jaziel era humano, muito humano. Ele que esclarecera o genitor e consolara a irmãzinha, perguntava também, por sua vez, dentro de si, o porquê das suas provas dolorosas. E Emanuel traz-nos o Jaziel, homem encarnado, espírito muito evoluído, mas numa grande prova na terra. Como se justificava, por causa tão comezinha continua, a prisão inesperada de um ancião honesto, de um homem trabalhador e de uma criança inocente? E ele continua as suas cogitações. Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? E o pranto correu-lhe copioso. Ele também chorava como nós choramos. Mas também não procurou enxugar as lágrimas que lhe inundavam o rosto, de maneira a escondê-las de Abigail, que talvez o observasse na sombra. E na fase difícil, ele vai buscar os grandes ensinamentos espirituais que a mãe lhe tinha dado. Rememoravam a um todos os ensinamentos dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Ele lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. O que nos ajuda muitas vezes a ultrapassar a dificuldade e a dor, o Evangelho de Jesus e a oração. Consola-nos, não nos retira a dor, não nos retira a prova, mas consola-nos. E aquilo que Jaziel procurava agora era consolação para continuar a caminhada em direção a Jesus. Quando criança, nas suas pequenas contrariedades, ela ensinava que em tudo Deus era bom e misericordioso. E mais uma vez, que nas enfermidades corrigia o corpo e nas angústias da alma esclarecia e iluminava o coração. Toda a dor tinha um propósito. Parece que estamos a fazer a elogia à dor. Não estamos. Estamos a tentar trazer até nós a razão, porque muitas vezes é através da dor que caminhamos. E como podemos caminhar? O que muda não é a dor, o que muda é a nossa percepção e perspectiva do caminho. Porque nós podemos mudar a perspectiva, não podemos mudar o caminho. Jaziel não mudou o caminho. Ele foi percorrer tudo aquilo que tinha que percorrer. Mas ele mudou, sim, a perspectiva da irmã, encorajando-a e tendo uma perspectiva para si consoladora. E no desfile das reminiscências, ele considerava igualmente que ela, a mãe, sempre o incitara à coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. Ou seja, ele sabia que aquela dor ia passar, porque ele sabia que a criatura que sabe que não é deste mundo, porque estamos em trânsito por este mundo,
podemos passar por aqui também fortalecidos e com alguma consolação. No dia seguinte, o que acontece é que eles são julgados sumariamente. O pai são castigados com vergastadas, o pai sucumbe e Jeziel vai ser condenado às galeras. As galeras eram um trabalho escravo onde normalmente se sobrevivia durante 6 meses. A irmã é liberta exatamente porque o pai morre em condições muito particulares. E, portanto, ela acaba por ser liberta. Nós vamos dar um salto e vamos até às galeras, onde, depois de 30 dias em que Jeziel esteve a cicatrizar as feridas, ele é levado para a galera na condição de escravo. Durante esse tempo ele teve a oportunidade de fazer grandes meditações, mas, mais uma vez, ele não está revoltado com aquilo que está a acontecer e a sua serenidade mantém-se, aquela serenidade que Paulo de Tarso tanto cogitou e tanto perguntou porque é que ele era tão sereno. Manejando os remos pesados com absoluta serenidade, como quem se dava a uma tarefa habitual, sentia o suor abundante inundar-lhe a face juvenil, relembrando comovido os dias laboriosos da sua charrua amiga. E como nós podemos imaginar, a maioria dos que estavam nas galeras eram criminosos, revoltados, revoltadíssimos. E quando ele conversava com um dos seus colegas, ele vai-lhe dizer: mas todo o serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador trabalhando nas suas obras. Ele continuava com uma enorme serenidade, sempre vendo o melhor. E porque vamos então vamos fazer uma incursão no livro Brilhe Vossa Luz, e vamos aqui à lição de André Luiz, Sempre o Melhor. Não a trazemos toda, só trazemos este pouquinho, até porque já estamos com um pouco de atraso, que nos diz assim: com todos temos algo de bom para aprender. Ele aprendeu com todos ao longo do caminho. E em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Basta-nos tentar perceber o que é que temos de útil para assimilar. Nada na nossa vida acontece por acaso. Rigorosamente nada. E embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação, que faz a resignação, tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Significa que não sofremos? Não, sofremos sim. A resignação tem o poder de anular, como nos diz André Luiz, o impacto do sofrimento. E Jeziel era um espírito tão diferente de todos aqueles que estavam no barco. Ele era tão cuidadoso, ele era tão educado, que quando um dos viajantes ilustres, Sérgio Paulo, que era um romano ilustre, adoece com uma peste, a peste cefalónia, é ele que o vai cuidar durante 8 dias. Durante 8 dias, Sérgio Paulo afeiçoa-se a Jeziel exatamente porque ele era diferente. Cuidava com amor. Ele cuidava de Sérgio Paulo como se ele fosse um familiar. E daí a pouco, quem fica doente é Jeziel, como era de esperar. E o que é que consegue Sérgio Paulo? Porque ficou profundamente grato a Jeziel. Consegue que ele não seja lançado ao mar e que seja deixado em terra. Então ele vai ser deixado em terra, mas promete a Sérgio Paulo que vai mudar de nome. E ao mudar de nome, leva-o então, e se mudar de nome, como ele acaba por aceitar, leva-o então de barco, de bote, até à beira-mar e vai-lhe dar algum dinheiro. Só que Jeziel não tem forças para caminhar, deita-se próximo
da areia e ali fica até de manhã, e de manhã quem vem ter com ele é um meliante. Isto parece tudo mau, mas não é. É engraçado porque não é. O meliante ainda por cima empunhava um punhal, ou seja, tinha a intenção de lhe retirar a vida. E o que é que faz Jaziel? O que nós já vimos também em várias histórias ser feito por Chico. O ladrão entrava e ele oferecia-lhe coisas. Então Jaziel vai-lhe dizer: não me mates, amigo. E estas palavras vão comover o meliante, como nos diz Emanuel, que susteve o golpe homicida: eu dar-vos-ei todo o dinheiro que possuo. E vasculhando a algibeira, em que guardara o escasso dinheiro que lhe dera o patrício, ele entrega tudo ao desconhecido, e o desconhecido muda completamente. O seu semblante torna-se risonho e ele vai-lhe perguntar se o pode ajudar. Isto porquê? Porque ele vai-lhe dizer: ó, sois excessivamente generoso. E Jaziel, de uma forma irónica, diz-lhe que o dinheiro é sempre bom quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. Mas ele finge que não percebe e vai prontificar-se a ajudar Jaziel. Mudou tudo na vida de Jaziel com aquela ação. Ele vai levá-lo até um dos homens da casa do caminho. Ele estava quase a chegar. Efraim vai levá-lo, então, não estávamos em Jerusalém, estávamos longe de Jerusalém. Efraim vai então acolhê-lo naquela noite e durante a noite ele vai transportar os doentes que ele tinha em casa para Jerusalém, onde estava a casa do caminho e os homens do caminho. E aí sim, ele vai conhecer Simão Pedro, depois de restabelecido, vai ter longas conversas com Simão Pedro e vai descobrir que Jesus já havia estado no mundo e tinha partido há cerca de 1 ano. Simão Pedro vai colocar nas mãos os pergaminhos do Evangelho, os pergaminhos de Levi, de Mateus, portanto, e Jaziel vai devorar, como nos vai dizer Emanuel, aqueles pergaminhos. Simão Pedro vai então apresentar-lhe a doutrina desconhecida, como ele dizia para ele. Tudo era desconhecido. A caridade era desconhecida, a doutrina era desconhecida, tudo era desconhecido. Então Pedro vai-lhe dizer: o Cristo nos trouxe a mensagem do amor. Completou a de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o Evangelho é amor. E aí ele vai perceber então tudo aquilo porque ele tinha passado, tinha tido afinal um sentido. Jaziel chorou. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da ignomínia humana, era a personificação de todos os heroísmos do mundo. Ele tinha dado o exemplo maior. Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima. Afinal, tudo tinha tido um propósito. Cristo era o Filho de Deus e não desdenhara o sofrimento. E o nosso irmão Jaziel continua, através de Emanuel, claro. Seu cálice transbordara e Pedro lhe fazia sentir que nos instantes mais acerbos, aquele mestre desconhecido e humilde no mundo sabia transmitir a lição da coragem, da renúncia e da vida. Como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples e carinhoso, que era Pedro, que lhe chamava irmão, que o acolhia como um pai dedicado. E ele acaba por dizer a Simão que tudo aquilo era novo para ele.
Porque o que é que as cidades naquele tempo eram obrigadas a ter? Um vale para onde enviavam os doentes e em particular os leprosos. Ninguém cuidava dos doentes. Os doentes eram enviados para esse vale para morrerem. E Jesus estabelece na terra algo muito diferente, que é o amor ao próximo. Era aquilo que ele não conhecia. Ele conhecia o amar a Deus acima de todas as coisas, mas faltava-lhe conhecer o amar o próximo como a ti mesmo. E o rapaz lembrou os seus últimos dias em Corinto e chorou longamente. Tudo fazia sentido para ele. Os evangelhos eram a resposta que ele precisava. Bom, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas ainda Simão Pedro propõe-lhe que ele seja seu filho doravante. E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Para que não te esqueças da Acaia, onde o Senhor se dignou buscar-te para o seu ministério divino, o Senhor foi lá buscá-lo. O caminho é que foi muito difícil. Muito difícil. Eu te batizei no credo novo com o nome grego de Estevão. E Estevão vai ser um importante trabalhador da Casa do Caminho, que não cabe nesta nossa conversa. Nesta nossa conversa, apenas ainda fomos buscar palavras do Evangelho explicadas por Emmanuel. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Para o mundo, Estevão era um pobre de espírito. Para Paulo, ele era um pobre de espírito. Mas para Deus, o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo. Algo que ele mostrou ao longo do caminho, que costumam triunfar nas lutas do mundo. E Estevão triunfou porque ele fez o seu encontro com Jesus. Aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, àqueles que estavam aptos a segui-lo, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. E Gesiel nunca mostrou, ao longo do seu caminho, qualquer preocupação com as coisas da matéria. Por isso nós vimos que havia uma grande diferença entre ele e o seu pai, que representavam duas criaturas em momentos muito diferentes de desenvolvimento moral. Então nós somos chamados, nestes capítulos muito pequenos do nosso livro, Paulo e Estevão, a percorrer um caminho, mas um caminho que nos leva a Jesus. Muito obrigada por me ouvirem, tenham um bom fim de semana e até sempre. E então chegamos ao final da palestra da nossa companheira, que nos encheu o coração, certo? Eu estou emocionada, mas é de alegria por este exemplo que a Ana nos trouxe e que nós vamos refletir. Muitas vezes nós somos o homem velho, mas temos este exemplo que seremos o homem novo. E assim vamos terminar o nosso encontro, agradecendo a Jesus por aqui estarmos. E assim, queridos amigos e companheiros, com o nosso coração cheio de alegria, vamos agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, que nos preparou este grande banquete, que é a vida, que são as nossas muitas reencarnações, que nos dá a possibilidade desta escola
de nós evoluirmos e aos poucos deixarmos a nossa roupa velha e vestirmos a roupa nova da coragem e da evolução e de transformarmos em coisas boas aquilo que tanto nos prejudica. Aceitemos as alegrias de coração, mas aceitemos sobretudo a escola, que são as dificuldades que nos vão levar mais além. Obrigada a esta casa, a Jesus, à espiritualidade maior, aos nossos dirigentes que nos proporcionaram estarmos aqui todos hoje reunidos e que vamos continuar a estar, para recebermos estas bênçãos, estes ensinamentos que amorosamente cada companheira nossa vem dia a dia entregar-nos a nós. E agradecer também todas as bênçãos recebidas na sala do passe. Obrigada, Jesus, obrigada, até já e até sempre, e que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.